Joga o look aqui para nós. Nobre prefeito Dr. José Luiz Monteiro. Sou Marcelo Mazário, mais conhecido como Mazário Policial. Considero um cidadão arujaense. Minha esposa trabalha com o comércio e ficamos sabendo que hoje, dia 26/3, teve uma reunião com secretários, vereadores e parte dos comerciantes em Arujá. E a nobre autoridade concluiu e disse, para na justificação de não reabertura dos comerciantes de Arujá, com a seguinte alegação, que não poderia interceder ou deixar de cumprir o decreto emitido pelo governo do estado de São Paulo, pois estaria sujeito a uma possível ação da improbidade administrativa. Bom, vejamos juridicamente, assistam esse vídeo até o final, se concordar, compartilhem com o máximo de pessoas possível, muitos amigos, para que todos os prefeitos do todo território nacional tenham acesso, certo? Se não gostarem, simplesmente apaguem e deletem do seu celular. Rege na nossa Constituição o seguinte, artigo 1º, vamos lá? A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituem-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem seus incisos. No artigo 18, vamos ver o que está escrito no artigo 18? A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende em a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E vejam só, todos autônomos nos termos dessa Constituição. Não só isso, vamos verificar o que rege a doutrina. Eli Lopes Meireles, para quem não sabe o que é doutrina, o que é Mazário doutrina, é um dos responsáveis, são pessoas juridicamente conceituadas dentro do ramo do direito. Então, são pessoas que, pelo embasamento jurídico, quando juízes, antes de proferirem sua sentença, buscam juiz de valor, embasamento legal para fazerem seus julgamentos e decisões. Tá? Então, isso que eu vou dizer não é o que eu acho, mas aquilo que a norma rege. Isso tudo no âmbito administrativo ou nas repartições públicas. Vamos lá ver o que fala o nosso doutrinador Eli Lopes Meireles? Vamos lá, abre aspas. Durante 40 anos em que vigorou a Constituição de 1891, não houve autonomia municipal no Brasil. O hábito do centralismo, a opressão do coronelismo, a incultura do povo transformaram os municípios em feudos políticos truculentos que mandavam e desmandavam nos seus distritos de influência, como se os municípios fossem propriedade particular e o eleitorado um rebanho dócil ao seu poder. A Constituição da República de 1988 procurou restaurar essa autonomia perdida no passado, que vivia somente no imaginário do povo brasileiro, com a descentralização do poder e com a imensidão do território. O povo se aproximava ali cada vez mais de seu governo local e idealizava como autônomo, pois ele é que espera e resolve as soluções de seus anseios mais imediatos. Não é o governador em si, o presidente que sabe o que aquela região local necessita. A Constituinte era composta, dentre tantos, de alguns municipalistas que pretendiam colocar o município em posição privilegiada, assim como a redação dos artigos 1º e 18, os quais foram supracitados no texto acima. Mas legalmente falando, Mazário, o que isso significa? Eu ainda não estou compreendendo muito bem. Vamos lá. Legal. O município é a pessoa jurídica do direito público interno, que traz isso no seu artigo 41, inciso 3º do Código Civil Brasileiro, dotado de capacidade civil para exercer direitos e contrair obrigações, além de responder por todos os atos de seus agentes, no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Pior ainda, não entendi nada. O que significa? Que o prefeito tem sua autonomia jurídica, sim, e responde pelos atos dos seus servidores, simplesmente isso, falou nesses dois artigos. Agora, âmbito político, o que significa? O município é a entidade estatal de 3º grau na ordem federativa com contribuição própria e o governo autônomo, ligada ao Estado, membro, tá, por laços constitucionais indestrutíveis. Aqui demonstra a hierarquia entre o município, tá certo? O Estado e a União. Tem a hierarquia? Tem sim. Porém, tem sua autonomia. Se caso o prefeito
Vejam bem, se caso o prefeito achar que deva sim se contrapor ou flexibilizar algum decreto emitido pelo governo estadual, ele pode, desde que motivado. Na concepção do falecido e clássico catedrático Eli Lopes Meireles, ele ainda traz para nós os seguintes princípios que asseguram a mínima autonomia municipal. Primeiro, poder de auto-organização, que é o quê? A elaboração de leis orgânicas própria, como se fosse a Constituição Federal de cada município. Tá? Cada município vai ter a sua Constituição. São as leis orgânicas. Lei orgânica, as constituições estaduais e a Constituição Federal, que é a Carta Magna. Segundo, poder de autogoverno. Eleição, que é isso daí? Eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores. Terceiro, poder normativo próprio, a autolegislação, a elaboração de leis municipais dentro dos limites traçados pela Constituição da República. O próximo, poder de auto-administração. Vejam bem, auto-administração. A administração própria para criar, manter e prestar os serviços de interesse local, bem como legislar sobre os tributos e suas rendas. Não preciso falar mais nada, né? Fecha as aspas, que esse é o conceito do nosso doutrinador. Agora, a sua desculpa, nobre prefeito, seria a mesma coisa que dizer que o governador João Dória teria que acatar as ordens do nosso presidente sem se contrapor a nada. E é isso que está ocorrendo, prefeito? O governo de São Paulo está acatando as ordens do presidente? Me responda. Ou a vaidade pelo poder que aflora mediante uma possível eleição em 2022 está reverberando? Vossa Excelência tinha emitido um decreto, mas foi revogado. Se tivesse mantido o prazo de 30 dias, poderia responder em improbidade administrativa? Óbvio que não. A prefeita de Santa Isabel manteve os 30 dias. Vai responder improbidade por isso? Não. O prefeito de Guarulhos agora deu um novo parecer que deixou a encargo da vigilância sanitária. Não é mais 15 dias, não é do dia 24 ao dia 7, como no próprio decreto estadual. A vigilância sanitária vai avaliar o risco do contágio. Se efetivarem a não proliferação do contágio, ele mesmo vai decretar a restabilização com relação ao comércio local. Outras prefeituras aqui no estado estão sinalizando a abertura de atividades das quais não condiz com o decreto estadual. São Vicente é uma delas também. Vão responder por improbidade? Não. Prefeito, com todo respeito à vossa pessoa, que de fato é um bom médico, todos já disseram isso, mas Vossa Excelência, sabemos que política é complicado, mas está demonstrando uma ingerência, tá, na administração da Prefeitura de Arujá total. Uma incapacidade de exercer um mandato digno para aquilo que o povo arujaense te elegeu, nobre doutor. Pois não consegue montar uma equipe autossuficiente para te dar um apoio neste momento e orientá-lo de forma correta, alegando receio, medo de responder improbidade administrativa. Tente pelo menos, nobre doutor, no final do seu mandato, agir de forma a defender interesses daqueles que te elegeram, o povo. Só não reclame do caos sinalizado por aqueles que só lutam pelo bem de todos e defendem suas famílias. Minha gente, eu não tenho vergonha de dizer que estávamos, de certa forma, sendo enganados pela mídia. Prefeito, Vossa Excelência é a autoridade máxima no município, mas se você achar não deva fazer a reavaliação ou a flexibilização das ações do comércio local, não entrarei no mérito do dito pelo governo federal. Só peço, com humildade, que avalie o exposto pelos próprios representantes do comércio de Arujá, que estavam presentes nessa reunião de hoje. E se caso não queira avaliar bulufas nenhuma, nobre prefeito, faz o seguinte: o último que sair, apague a luz e feche as portas da prefeitura. Cansamos. Eu vou trabalhar. Um forte abraço. Somos todos por um.